Olá a todos, bem-vindos de novo a mais um vídeo, mais um devocional. Hoje eu vou estar lendo em Lucas, capítulo 6, versículo 12 até o versículo 16, que diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Quais são as condições e características que Deus busca? Esta semana vamos considerar a vida de alguns dos 12 discípulos de Jesus e descobrir quem eram, por que o Senhor os escolheu, como foram treinados e qual a transformação que cada um deles experimentou em sua vida. Isso trará inspiração para a nossa vida cristã. Mas antes de examinarmos a vida de cada um deles, vamos ter uma visão geral do grupo como um todo. A seleção feita por Jesus de 12 pessoas dentre os que o seguiam é um importante marco na história do Evangelho. Antes, Jesus trabalhava sozinho em seu ministério. Por isso, era limitado. Mas agora ele poderia enviar estes homens para vários lugares, expandindo seu trabalho significativamente. O texto que lemos afirma que Jesus, antes de escolher os 12, se retirou para o monte a fim de orar, e orou durante toda a noite, pois essa era uma escolha vital, e para a qual não poderia haver erros. Mesmo a escolha de Judas Iscariote, que posteriormente o traiu, estava inserido dentro da vontade soberana de Deus, e Jesus sabia disso desde o princípio. De manhã cedo já tinha a orientação do seu Pai Celeste para selecionar aqueles que não somente estariam com ele durante seu ministério, mas dariam continuidade à sua missão de proclamar o Evangelho a toda criatura. Quando vemos as pessoas selecionadas, é impressionante perceber a variedade de tão pequeno grupo de homens. Entre eles havia pessoas de temperamentos completamente distintos. Pedro era um líder nato, característica de pessoa colérica. João, como discípulo amado, sendo mais chegado emocionalmente a Jesus, se revela sanguíneo. Tomé, com sua incredulidade, tem a tendência melancólica. E Bartolomeu, sendo extremamente quieto e manso, se mostra fleumático. Alguns eram jovens, como João e Tiago, outros mais velhos, como Pedro e André. Simão, o Zelote, que era do partido religioso contrário a se pagar impostos ao poder vigente, fazia contraste com Mateus, coletor de impostos para o Império Romano. 4 deles eram pescadores: Pedro, André, Tiago e João. Um deles funcionário público, Mateus, e os restantes nem sabemos suas profissões. Alguns tinham a tendência de liderar, outros de serem liderados, pois não é bom que todos fossem líderes, pois pessoas comuns são tão necessárias como grandes homens. Além disso, do ponto de vista humano, eles eram um grupo, na verdade, muito insignificante, um bando de galileus pobres e letrados sem nenhuma relevância social, que dificilmente seriam escolhidos por alguém para alguma tarefa importante. Mas por que Jesus escolheu esses homens? A escolha de pessoas diferentes não foi por acaso, mas planejada para que fosse a futura representação da diversidade de sua igreja, na qual não deveria haver distinção entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, escravo ou livre, mas só Cristo sendo tudo em todos. Concluímos então que para ser discípulo de Jesus, o que importa não é o nosso passado, instrução, profissão, posses ou títulos, pois aos olhos de Deus essas coisas não qualificam o homem. Na verdade, o que importa é o que está dentro do homem, a saber, um coração disposto a segui-lo e obedecê-lo até o fim.